Irmãos, a nossa paraxá de hoje é Kitetsê, né? Quando saíres a guerra. Nós temos aqui um apanhado de legislações a respeito da nossa casa, da nossa própria casa. Logo, parece até uma vara de família. Logo no capítulo 21, versículo 10, você pode ir lá comigo, que você vai ver que quando saíres a guerra, quando fores a guerra, e nós temos exemplos grandes na palavra de como nós precisamos olhar para nós mesmos e colocar em ordem a nossa própria casa. Quando fores à guerra contra os teus inimigos, a garantia aqui é o direito da estrangeira. Ela foi capturada e ela foi desposada por um hebreu, quando saíres à guerra. Então, tenho alguns deveres para com ela, para como ela se comportar, para ajudar a construção desta casa. Olha aqui, versículo 12 e 13. Então atrarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça, e ela cortará as unhas. E ela vai chorar o seu pai, despirá o seu vestido do seu cativeiro, permanecerá em tua casa, e chorará teu pai e a tua mãe um mês inteiro. Depois disto a tomarás, e tu serás seu marido, e ela será tua mulher. Ela vai aqui pôr fim à sua condição de cativa antes de ser desposada. Ela vai, presta atenção, ela vai pôr fim à sua condição de cativa antes dela ser desposada. Isso está falando de todos nós que pretendemos manter as promessas da Bíblia Sagrada, que nós casaremos com Ele, que Ele aguarda para as bodas nupciais. Então, nós temos que fazer alguns detalhes aqui, para ser desposada por esse hebreu que nós aguardamos. Isso fala diretamente ao nosso coração. Aí ele diz uma lua de dias, um mês inteiro. O que significa isso? É o tempo de luto para que ela esqueça a sua origem estrangeira. Para que ela esqueça o tempo que ela viveu em Roma. Vamos falar claro assim? Vamos falar bem claro, para que ela esqueça o período em que ela viveu em Roma. Senão você pensa, quando nós estamos ensinando, por isso que eu estou falando que isso aqui parece vara de família, Léo. Sabe por quê? Você fica pensando de casamento físico. Nós estamos falando aqui de um casamento espiritual, o qual você e eu vamos casar, somos a noiva. Então, no passado achamos que nós seríamos arrebatados, todos ficariam aqui na vinda do Messias, e nós não iríamos passar por todas as dificuldades dos quais o mundo passará. É mentira. Contaram-nos uma história de carrochinha. Nós tanto permaneceremos que você está vendo o Covid. Você vive o Covid hoje. Um juízo universal. Então, nós precisamos entrar de luto, como nos dias de Elu agora, para eliminar toda a origem estrangeira, senão não pode casar-se com o hebreu. Não pode casar-se com o hebreu, ok? Entendido? Nós precisamos entender essas questões aqui. No capítulo 21 ainda, você vai encontrar ali o filho obstinado. Antes vai falar do filho primogênito, que ele tem os direitos de primogenitura. Ele aqui fala de um amor menor e um amor maior. Porque às vezes o marido ama mais aquela o qual ele está com ela. Quando ele teve um filho com outra lá, e ele vai ter que dar ao outro, primeiro filho, porque ele fala das suas forças, ele vai ter que dar uma herança maior. Mas eu gostaria de fazer uma citação do versículo 18, que nós estamos falando aqui do filho obstinado e rebelde. Nós estamos falando para uma disciplina e uma correção dentro da nossa própria casa.
Nós estamos falando de uma disciplina e de uma correção dentro da nossa própria casa. É o meu e o seu filho que são rebeldes. Rebelde significa aquele que se levanta contra a autoridade constituída. Difícil de debelar. Ele é um revoltado. O filho, assim, coloca toda a casa exposta. Eu estou falando de casa, não só essa casa. Eu estou falando de casa espiritual. Toda a casa é exposta. Fica exposta. Muito você vai entender quando falar do ministério da pastora aí, escândalo, que deu escândalo agora. Flor de Lis, o ministério da pastora Flor de Lis. Ela atingiu só ela? Sim, ela atingiu a ela, mas atingiu a todos nós. Se você considerar que nós somos família, que nós temos uma casa espiritual, ela atingiu a todos nós. Quando agora nós queremos buscar recursos para a construção da casa ali, Ayalon, do Centro Cultural Ayalon, nós estamos vivendo uma das maiores corrupções e decadência no meio do mundo cristão. O padre Robson e ela. Então são filhos rebeldes. Olha a atitude da Torá com o filho rebelde. O filho que coloca toda a casa exposta, põe-na em risco e em perigo, pois se afastou da estrada e se rebela das ordens do seu pai. E se rebela das ordens do seu pai. Olha só, no direito romano, o pai tinha o direito de vida e de morte sobre o filho, sem julgamento prévio sobre seus filhos. Mas eu quero te mostrar o que a Torá faz aqui, ó. Olha o versículo 18. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece à voz do pai nem da mãe, e embora o castiguem, não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão, e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. No direito romano, o pai tem direito total sobre o filho de vida e de morte. Eu estou frisando uma coisa para vocês abrirem os ouvidos e ouvirem que você tem que deixar a sua terra de origem. Do contrário, não tem comunhão com Adonai. E são legislações que não tem jeito. Nós teremos que assumir que reino que nós servimos. Então, o que acontece aqui? Aqui a Torá manda levar aos anciãos. Por quê? Porque a Torá prevê aqui os anciões que são funções jurídicas que eles têm na porta da cidade. No capítulo 16 de Deuteronômio fala isso. Até a porta de seu lugar você vai levar seus filhos. Eles dizem aos anciãos de sua cidade: nosso filho está assim, desencaminhado e rebelde, deixou os caminhos de Adonai para seguir os seus próprios caminhos. Que fez Flor de Lis? Deixou os caminhos de Adonai para seguir a força dos seus desejos, do seu corpo. Tornou a casa exposta. A justiça humana pode até tentar livrá-la, mas a justiça divina vai levá-la a julgamento. Principalmente nesses períodos, porque expôs toda a casa, expôs ao ridículo toda a casa, a todos nós. Então precisa ser julgada, mesmo que ela encontre lá todos os direitos na lei física, ela terá que se acertar com Adonai. Não há ninguém que possa livrá-la, porque ela é uma filha desencaminhada se não se arrepender. E assim é você e eu também, se não nos arrependemos, porque pecamos contra o nosso Pai maior. Colocamos toda a casa em perigo. Então, a Paraxá irá terminar assim. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 25. Olha no versículo 13. Ela vai terminar assim. A Torá vai exigir daquele filho desencaminhado que ele se apresente diante dos anciãos, diante dos juízes, para julgamento. Tem que finalizar um processo. Ele não pode acabar em pizza. Ele tem que levar a terminar o processo. Antes dele ser lapidado,
Os juízes que vão dizer. Então não é igual ao direito romano. Aqui a Torá vai sublinhar, olha aqui, não terás 2 pesos na tua bolsa. Nós vamos encerrar para achar que isso aqui. Eu já estou lendo o encerramento, porque nós vamos voltar a casa. Não terás 2 pesos na tua bolsa, nem um grande e um pequeno. Não terás 2 medidas em tua casa, uma grande e uma pequena. Terás somente pesos exatos e justos. O mesmo juízo que tem para o filho do vizinho tem que ter para o seu. O mesmo direito que tem o juízo para o filho do vizinho tem que ser o seu. Senão teremos 2 pesos e 2 medidas. E Adonai não vai aceitar. Não vai aceitar isso de jeito nenhum. Terá somente pesos exatos e pesos justos, e medidas exatas e justas, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Eterno teu Elohim te dá. Pois o Eterno teu Elohim abomina todo aquele que pratica tal injustiça. Está muito ruim esse microfone aqui, soltando isso aqui. A Torá está sublinhando a gravidade da falcatrua, de 2 pesos e 2 medidas. Observe que aqui o trapaceiro, ele jamais poderá se arrepender. Por quê? Porque o trapaceiro, ele ofende muitas e muitas pessoas. Como é que ele vai chegar ao fim do pedido de perdão a essas pessoas todas? Porque quando eu peco contra o meu semelhante, eu preciso ir ao meu semelhante. Quando o pecado é público, eu tenho que ir publicamente. É isso aí. Mas o trapaceiro não consegue chegar até o fim de tantos que ele trapaceou. Então, ele não vai conseguir se arrepender, nem reparar o dano que causou a todos, já que este constituiu um vasto público, o qual ele ofendeu. Irmãos, essas coisas não passam despercebidas aos olhos daquele que nos criou. Não passam despercebidas aos olhos, obrigada, meu filho, diante daquele que nos criou. Essa falta pesará sobre ele por toda a vida. Pois, se o público que ele causou estrago é grande, como chegar em vida até o último para pedir perdão? Utilizar falsos pesos e falsas medidas constitui, portanto, o mais grave dos crimes. Não apenas para com os homens lesados, mas para com a justiça divina ultrajada. Agora você entendeu. Tudo isso que está aí na televisão, não entendeu? Que quando a pessoa peca, tendo 2 pesos e 2 medidas, para mim é o melhor, para mim é tudo, para mim é isso e para mim é aquilo. E o outro fica em segundo plano. Você tem 2 pesos e 2 medidas. Você ultraja Adonai. Você peca contra o seu semelhante e ultraja o nome de Adonai. O assunto que nós queremos tratar é sobre as casas, a nossa casa, essa casa grande e a casa de Abraão, a casa de Isaac, a casa de Jacó, a casa de Israel e a casa de Davi. Quais são os dons destas casas? Ou quais são os atributos que estas casas carregam? Por quê? Porque você e eu gostamos de orar assim, em nome da casa de Abraão, de Isaac e da casa de Jacó. Não é assim? Você está orando certinho. Baseado em Êxodo capítulo 3, versículo 6. Porém, cuidado para que essa oração não seja um mantra. Cuidado para que essa oração não seja um mantra. Porque nós precisamos estar em linha com os dons dessas casas. Cuidado para não ser um mantra apenas, repetitivo, sem produzir nada no reino do Espírito. Vamos lá no rei Ezequias, para você ver ali que ele peca. Nós estamos nos dias de Elu,
dia de concerto diante de Adonai, dia de julgamento, dias terríveis, que nós precisamos nos arrepender. Mas vamos em Isaías 38. Vamos ver o que fala o profeta Isaías aqui com Ezequias. O rei de Israel, Ezequias, ele só vai conseguir livrar a casa dele, a casa particular, a casa dele. Ele não conseguirá livrar a casa de Israel. Como rei, ele tinha responsabilidade disso. E ele não livra a casa de Israel, só vai livrar ele mesmo. Quer dizer, ele só vai purificar ele mesmo. Isaías diz assim, no capítulo 38, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele a Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse, assim diz o Eterno, põe em ordem o quê? A tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Eterno. Ele orou o Salmo 32, provavelmente. Ali é o Salmo da nossa paraxá, que eu e você precisamos orar. Arrepender-nos dos nossos pecados. Ele ora, se arrepende, Eterno, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. O homem está em arrependimento, como nos dias de Elu. Então veio a palavra do Eterno a Isaías. Vai e diz a Ezequias, nem foi lá, nem perdeu tempo de se apresentar ao rei. Mandou o mensageiro dele dizer, vai lá e diz a Ezequias, assim diz o Eterno, o Elohim de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei os teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Eterno como sinal de que o Eterno cumprirá o que prometeu. Aí vem a oração de Ezequias. Mas eu quero ir com você no capítulo 39, que você vai ver que ele não consegue livrar Israel. Ele livra só ele, individualmente. Nós temos obrigação de livrar a nós e os outros. A nós e a cidade de Vitória. A nós e a cidade de Vitória. Não pensa que você está aqui te escondendo com o Eterno se você só livra você. Olha aqui. Veio um mensageiro, eu não vou ler tudo não. Meroque é nesse tempo, Merodach Baladã, versículo 1, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se alegrou com eles e mostrou toda a casa dele para os mensageiros da Babilônia. Vem o profeta Isaías, outra vez, versículo 5. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Eterno dos Exércitos. Você só fez para você. Certamente virão dias em que tudo o que houver em tua casa e tudo que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, ele está falando da casa de Adonai, do palácio, ele está falando das casas ali. Tudo será, entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Eterno. Não ficou mesmo, não. Coisa alguma. Ezequias achou que estava bom. Lê o último versículo, eu não gosto nem de ler. Achou que estava tudo bem. Egoísta, voltado para ele mesmo. Tudo bem. Não aconteceu, não vai acontecer nos meus dias. Ele não entendeu nada que o profeta falou com ele. Você tem, igual vocês precisam prestar atenção. Se vocês acham que você vai livrando só a sua vida está muito bom, você tem responsabilidades para com a cidade. Tem responsabilidades com a cidade. Olha só. Você tem responsabilidade de purificação da tua casa e você tem responsabilidades de um pecado coletivo. Você tem responsabilidades de purificação da tua casa e tem responsabilidades com pecados coletivos.
Pastora Sandra, onde você tirou isso? A falta individual, ela está no Levítico capítulo 4, versículo 6, obrigação minha e sua, purificar a nossa falta individual. Mas as faltas coletivas, se nós estamos verdadeiramente na presença de Adonai, nós precisamos fazer parte delas. Isso vai mostrar o seu amor para com o próximo. Você vai cumprir o que Yeshua falou e ensinou e fez num curto ministério de 3 anos apenas. Porque se você continua dentro da sua casinha só, preocupado só com você, só você ganhar dinheiro, ficar bem, vestir bem, pagar as contas, pagar o plano de saúde, e papai, isso é conversa para boi dormir. Você precisa se preocupar com o outro. Do contrário, você não tem parte com Adonai. Você só vai livrar a sua pele. Você vai ver a purificação pelo pecado coletivo. Vai lá em Ezequiel capítulo 36, que nós já vamos entrar na purificação da casa. Ezequiel capítulo 36. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a Torá fala de que nós precisamos... O povo nem conhece essas coisas. Nós precisamos saber que Adonai vai começar o julgamento dentro da minha e da sua casa. Mas fala isso, ó, é a mesma coisa que contar uma história para vocês. De tarde todo mundo esqueceu. Adonai começará o julgamento dentro da sua casa. Se você acha que você está aqui dentro dessa casa, orando, cantando, fazendo e acontecendo, e está tudo bem, não é assim. Ele vai te acertar para te salvar. Porque com os nossos trejeitos humanos, cheios de natureza carnal, junto, não há vida com Adonai. Capítulo 36, Ezequiel fala isso lindamente. A partir do versículo 22, você vai entender aqui a purificação coletiva. 36, 22. Olha aqui. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Eterno Elohim: não é por amor de vós que eu vou fazer isto, ó casa de Israel. Ó casa que recebeu a Torá pelas mãos de Moisés. Ó casa que tem o dom do alimento, ó casa. O dom do alimento. Mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações, para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome. É uma santificação coletiva. É uma purificação coletiva. Que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Eterno, diz o Eterno Elohim, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois eu vos tirarei de dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós. Ele vai borrifar água. Vem, sobe poço, porque eu vou dar de beber ao povo. É você que vai dar? É ele que vai dar. Moisés diz, Adonai diz, é o único povo que ele vai dar de beber ao povo. É ele que vai dar. Espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo. Porei dentre em vós um espírito novo. E tirarei de vós o coração de pedra que nós temos. E vos darei um coração de carne. Porei dentre em vós o meu espírito. E fareis que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo e o multiplicarei. Pão. E não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais a vergonha
da fome entre as nações, o opróbrio. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e de vossos feitos que não foram bons. E tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o eterno Elohim. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Ele está falando com a casa de Israel. Cada casa dessa tem um dom. Cada casa dessa tem um dom. O dom da casa de Abraão, mas eu quero ir lá no final, que eu não vou conseguir chegar lá, e vou levar vocês lá no final. O dom da casa de Abraão é a justiça e o julgamento. O que menos você quer na vida e quer fugir disso é ser julgado por Adonai. O Leomar foi muito feliz quando ele usou o Salmo 26. Julga-me, Adonai, pede Davi. Eu não conheço aquilo que está dentro do meu próprio coração, e nem você, que maltrata-nos e que pecamos contra o Eterno. A casa de Abraão é justiça e julgamento. A casa de Isaac é o retorno. É o retorno que ela tem o dom do retorno. Foi o único patriarca que se manteve na terra prometida todo o tempo e não teve que descer ao Egito. Jacó, o dom ou o atributo da casa de Jacó é a purificação. Purificação. Sem santidade, diz Hebreus, ninguém verá Adonai. Ninguém. O dom da casa de Israel, é lindíssimo. É o dom do alimento, é o maná, é o pão que Moisés não chama de maná, mas de pão que caiu dos céus para alimentar a todos na face da terra. É o dom da casa de Israel. É lindo demais isso aí. O dom da casa de Davi. Seu tributo é garantir a promessa feita a Abraão, que Israel teria seu território e o seu reino. Este é o dom da casa de Davi. Uma certeza de que o reino de Davi se estabelecerá sobre terras prometidas a Abraão. Não dá nem para ler a oração de Davi em 2 Samuel capítulo 7, de tão bonita que ela é. Que a gente começa a chorar de saber que é desta casa que nós temos as nossas raízes, de todas elas, mas muito mais da casa de Davi. A casa de Davi, diz o profeta Zacarias, ela será como Elohim, porque o anjo estará à frente dela, de Zacarias capítulo 12. Será como juiz, como Elohim. É a casa de Davi. Então estas casas têm dons que nós desconhecemos e não queremos cumpri-los. Esse é o problema. Nós oramos, por isso que eu falei, cuidado, para você não orar e se tornar um mantra. Eu oro em nome de Abraão, de Isaac e de Jacó. A promessa é que Adonai deu aos pais, mas eu não quero o dom das casas. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero me purificar. Eu não quero fazer de sedacá. Nem dentro da minha própria casa. Olhar os meus familiares quando estão doentes ou idosos. Nem dentro da minha própria casa eu faço justiça social. Que Deus é que eu sirvo? Que Deus que eu sirvo? Eu não sei. Não foi aqui que vocês aprenderam isso. É importante perceber que quando nós vamos ver, que não vamos ver hoje, o dom da casa de Jacó, que é a purificação, que nós teremos que ir lá em Levítico, no capítulo 14, e ver que quando o hebreu saía à batalha, à guerra, a casa do hebreu é construída na mão,
pela mão. Eles moravam aonde? Em tendas. Então era tecido que cobria a tenda. Quando ele vai entrar na terra para possuir a terra, ele vai encontrar casas de alvenaria, vamos dizer assim. A Torá prevê, em Levítico capítulo 14, se ele chega naquela casa e aquela casa está com lepra, ele vai ter que chamar o sacerdote, evacuar a casa para que a casa seja purificada. Se ela for purificada, se a lepra, depois de raspar as paredes, tirar tudo, rebocar outra vez, depois da casa rebocada, ela está pronta. Prepare-se vocês que desejam casar e que são casados. Depois da casa rebocada, ela está pronta. Segundo a Torá. Se o sacerdote vai espiar para ver se ainda tem lepra nela, o que vai acontecer? Não tem, ele libera a casa. Se tem, não pode habitar naquela casa. Por quê? Porque a casa é o resultado direto da conduta do seu morador, do seu proprietário, em relação a Adonai. Vou repetir. Olha só, o resultado da casa, quando ela está doente, o resultado é direto da conduta do seu proprietário em relação ao Criador do céu e da terra. A casa está doente. É a conduta do proprietário que não está boa. Olha, essas coisas são muito sérias. É importante perceber que a palavra casa é aplicada aos que nela viviam, ou à família, ou ao grupo que esta família pertence. Exemplo, como eu já falei, a casa de Abraão e a casa de Jacó. A casa de Abraão, o atributo dela é justiça e julgamento. Aqui que nós vamos nos esbarrar na primeira casa. Por quê? Porque nós não cremos que Adonai nos julga. Porque nós aprendemos no meio do cristianismo, lá quando estávamos lá, nós aprendemos que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, pronto. Está tudo pronto. Eu não tenho mais responsabilidades. Não é assim, não funciona assim. Não é assim, não funciona assim. Eu tenho que praticar justiça e julgamento. Eu tenho que levar o julgamento até o fim. Eu não posso correr dele. Tanto na minha vida, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, estabelecer justiça na minha própria vida. Na minha própria casa. Por isso que se eu tiver 2 pesos e 2 medidas, o negócio fica ruim. É um crime que eu pratico. A minha casa pode permanecer com isso, mas a casa do outro tem que se consertar. Entendeu, irmã Alice? Aí eu vivo apontando o dedo em riste ao outro. Quando a minha casa permanece do jeito que a Torá não aceita. Não aceita. Você vai comigo lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, nós temos uma música. Visto que Abraão tornará. Isso aí. E por meio deles todas benditas as nações da terra, assim serão. Preste atenção agora. Aos filhos de seus filhos eu me revelei a ele, e pratique a justiça, juízo, para guardarem as estradas de Adonai. Sobre ele cairá o que o Eterno lhe prometeu. Sobre ele cairá o que o Eterno lhe prometeu. Agora olhe para a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, versículo 18. Visto foi o que você cantou, visto que Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Quem não quer orar em nome de Abraão? Pela vitória de Abraão, pelo sucesso de Abraão. Qualquer um. Olha aqui. Mas, pois eu escolhi
para que dê ordem aos seus filhos e à sua casa, depois dele. Está falando dos descendentes todos, para que guardem o caminho do eterno. A estrada, o caminho é estreito. É estreito, o que Yeshua ensina lá no Novo Testamento, porque vai ecoar isso aqui lá em Mateus capítulo 23. Olha só, para que pratiquem a justiça e o juízo. Você acha que o padre Robson, lá de Trindade, que roubou o que fez e que aconteceu, você acha que ele conhece isso aqui? Ele pode conhecer, mas ele não aceita que é para a vida dele. Ele aceita que é para a vida do outro. Não para ele. Então ele tinha coragem de ainda ficar ensinando aos fiéis. E roubando a todos os fiéis. Ele não conhecia isso aqui. A justiça, ele não diz como Davi, julga-me Adonai. Julga-me Adonai. Para que eu não faça isso com os outros. Não é? Era isso que ele tinha que fazer. Então você vai ver que ele ordena a casa dele para que pratique justiça e juízo. Este é o dom da casa de Abraão. Justiça e julgamento. Ele ordena a casa de Abraão tudo isso aí. Justificação e julgamento. O objetivo da eleição de Abraão é dar à luz, porque para que Adonai se revela a nós se nós não mudarmos de vida? Nós temos que mudar de vida. O objetivo da eleição de Abraão é dar à luz a um povo cujos atos se realizarão sobre os auspícios da justiça e do julgamento. Ou seja, sobre a proteção, com o apoio de Adonai, pois quem vai julgar? Ele. Mas o que você é? O que você é? Um mensageiro. Ele vai julgar o mensageiro antes de eu levar um oficial de justiça, levar a ele, olha, o juiz te chama para se apresentar a ele. Sou eu oficial de justiça. Estou te chamando. Foi isso que Isaías fez com Ezequias? Põe em ordem a tua casa, porque senão você morrerá. Quem era Isaías ali? Um oficial de justiça. Trazendo Ezequias, vai morrer, se você não puser em ordem a tua casa. Em nenhuma sociedade antiga, o direito se apresenta como uma obra de um soberano. Nenhuma. Em nenhuma sociedade antiga, o direito se apresenta como ordem de um soberano. Ou ele detém a justiça e o julgamento. Não tem, não existe. Ele é uma ordenança sagrada. Por isso que Elohim significa juiz. Juiz. Se essa jurisdição humana que está aí soubesse o poder que eles têm pela oração, pelo conhecimento da Torá, eles estariam menos livres de direito, olhariam mais a Torá. Submeteriam-se a Adonai e fariam o que é certo. E fariam o que é certo. Fariam o que é certo. O soberano, ele é apenas um servidor. Qual é a diferença dessa questão, o qual é a diferença entre um servidor comum e um servidor de Elohim? Que o que estão aí julgando são servidores. Mas são servidores de quem? Do ganho deles. Do Estado. A diferença entre você e ele, você é servidor de Adonai. Você vai fazer justiça sobre os auspícios do Eterno. Os cuidados do Eterno. Quem vai julgar é ele. Mas você precisa crer nisso. Por que os nossos irmãos aí grandes fizeram o escândalo que fizeram? Porque não conhecem Bíblia, nem conhecem Torá, e nem nós conhecemos quase nada. Mas temos que conhecer para nos livrar. Para nos livrar. Por quê? Porque Adonai aguarda primeiro, isso diz a nossa Brit Hadashah. O julgamento começa pela casa. Pedro, em 1 Pedro, ele fala, o julgamento começará dentro da casa. Começará em mim. Vai lá na Brit Hadashah, deixa aqui. Aqui, ó, para você entender, Abraão, logo depois que acontece isso, virá o julgamento de Sodoma e Gomorra. E ele vai ter que se envolver até o fio do cabelo dele. Ele vai orar
e vai lutar com Adonai, e ele não consegue livrar apenas Ló, o sobrinho que estava em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque já havia saído dos céus. Quando o anjo já está pronto para julgar, saia você da frente, porque senão você morre junto. Morre junto. Abraão ficou ali lutando e não conseguiu livrar Sodoma e Gomorra. Como nós não conseguiremos livrar determinadas instituições. Não conseguiremos. Adonai, se você está achando que isso vai acontecer, está para tempos muito distantes, o Léo leu aqui. Onde está o Leonardo Rodrigues? Leonardo Rodrigues leu aqui semana passada. Vocês estão achando que isso é para dias muito distantes? Ele diz, não, é agora, não é? Foi Ezequiel, capítulo, acho que 12. Ele leu semana passada. Por isso que você não fique feito flor de lis. Achando que isso é para os outros, não era para ela. É sim. Olha só, vai lá, em 1 Coríntios capítulo 5. Nós temos que ir lá e olhar essa questão aqui. 1 Coríntios. Irmãos, é tenso falar de justiça e julgamento da casa de Abraão diante de coisas que nós não gostamos. Nós gostaríamos de ouvir do amor de Adonai, e ele é real e verdadeiro, mas que o julgamento começa pela casa, nós não gostamos. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados, orgulhosos, e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de Yeshua HaMashiach, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Adon Yeshua HaMashiach, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Adon Yeshua. Então, ele fala que não é bom o nosso orgulho, de estarmos inchados, de acharmos que estamos muito bem quando mantemos no meio de nós estas coisas. Olha o que ele... vai lá no versículo 9. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Com isso não quero dizer propriamente como os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, é praticante destas coisas. For devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Que me importa de julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? É obrigação nossa começar o julgamento pela casa. Pela nossa casa, a nossa aqui, ó, a nossa. Estamos no mês de Elu. De acordo com a Septuaginta, o Supremo Tribunal de Jerusalém, o futuro Sinédrio, julgava em primeira instância os habitantes da cidade mesma, da cidade onde eles habitavam. E em apelação às causas de outras cidades. Foi interessante que essa semana o Marcelo, esposo da Beatriz, me ligou e falou: pastora Sandra, eu tive um sonho com você. Nós estávamos ali na cozinha e servindo o alimento, as refeições que precisam sair. Eu estava atrás dos que estavam servindo as refeições, varrendo. Nunca pode se fazer isso. Varrer quando está servindo um alimento, porque sobe poeira e ela vai assentar sobre o alimento. Mas eu estava varrendo. O Marcelo estava na minha frente. Aí ele me chama a atenção, falando sobre isso. Eu olho para ele e disse: é Isaías capítulo 5. Por que o Eterno trouxe essa palavra, Marcelo, Isaías capítulo 5? Porque você vai deparar com Mateus capítulo 24, onde Yeshua trata dessa questão de justiça e julgamento de forma tremenda. Vai lá em Isaías no capítulo 5. Comigo, por favor. Ali ele diz que ele plantou uma vinha, e essa vinha deu uvas bravas.
que eu vou fazer com a minha vinha? Dê uvas bravas, porque tinha que dar uvas maravilhosas, dê uvas bravas. Ele vai cantar um cântico do vinhateiro. Olha como ele diz: cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fértil. Ele a cavou, a limpou das pedras, a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre, local de oração. Construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém, com quem que ele está falando? Com os moradores de Jerusalém, com os de casa. E de homens de Judá, julgai-me entre mim e a minha vinha. A vinha degenerou-se. E ele pede para fazer um julgamento. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas veio a produzir uvas bravas? Agora vos direi o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, o juízo que ele vai trazer sobre a vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem escavada. Sarças e espinheiros crescerão nela. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuvas sobre ela. A vinha do Eterno dos Exércitos é a casa de Israel. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. É o povo que tem o dom do alimento. Se distraiu com outras coisas. Os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercessem o quê? Justiça. Mas viu opressão, retidão, mas ouviu clamor. Aí ele começa, oiê. Na nossa tradução diz, ai. Oiê, é infeliz. 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 Yeshua vai usar tudo isso aí em Mateus capítulo 23. Olha aqui, ó. Ai dos que ajuntam casa a casa, riqueza e riqueza. Reúnem herdade a herdade. Igual fez o padre lá. Não sei quantas fazendas. Não sei quantas casas. Não sei para quê. Olha aqui. E até que não haja mais lugar. E fiquem como os únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Eterno dos Exércitos, em verdade, que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes, sem moradores. 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato. Ele vai fechar os céus, tirar o alimento, e um homer de semente não dará mais do que um efa. São medidas de cereais. Ai dos que levantam cedo de manhã para correr após a bebida. E ele vem dizendo os ais aqui todos. Todos os ais. Olha o ai do versículo 20. Ou oiê. Perverteu o direito. Aqui, esse oiê está falando infeliz daquele que perverte o direito. Torce o direito. Olha aqui. Chamam bem e ao bem mal. Que fazem da escuridade luz. Da luz escuridade. Que põe o amargo por doce. E o doce por amargo. A palavra do profeta Isaías, e ele continua até o versículo 22. A palavra do profeta vai repercutir em tempo e espaço longínquo, igual o que foi feito lá em Goiás e lá no Rio de Janeiro. Repercute internacionalmente. Os nossos erros, os filhos rebeldes, desencaminhados, que não foram corrigidos, que mamãe e papai passou a mão na cabeça. Yeshua, fiel à Torá e aos profetas, ele vai repetir as palavras de Isaías, exortando os da casa. São 7 ai ou oie. Vai lá, Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Oie, vocês escrivães e fariseus hipócritas, ao invés de estabelecer um julgamento moral, não estabelecem nada. Vocês que estão diante das autoridades, escrevendo para elas, são os escrivães. Ele está falando aqui com eles, ó. Olha aí. Olha o versículo 13 de Mateus, capítulo 23. Olha aí, ó.
Ah, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós. Fechais o reino dos céus aos homens, e vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Yeshua, ao invés de estabelecer uma palavra moral ali, dos atos deploráveis dos irmãos, ele faz ouvir um lamento, oiê, infeliz. No hebraico significa infeliz diante de um estado gravemente nocivo a todos. O filho rebelde ali puxa a ponta do rolo para desenrolar ali uma questão que o julgamento começa-se em casa. Ponha as coisas em casa em ordem. Porque senão nós teremos filhos, Adonai terá filhos e o pai será responsável por escândalos como esse. Altamente desagradáveis, altamente lamentosos em período de Elu. Ele repreende-os por deixar passar os deveres do coração e só cumprir os deveres para com o corpo. Yeshua lida com o dever do coração em primeiro lugar. Você tem que ajudar o pobre ou necessitado. Isso é Torá. Isso é Tzedaká. Se você ainda não conseguiu ajudar o pobre ou necessitado, você tem que fazer pelo menos dentro da sua casa. Porque do contrário, não adianta conversar com Adonai, que a sua oração não é ouvida. Não é. Então, o dever do coração, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo. O vídeo que está anunciando, chamando as pessoas para contribuir para levantar aquela casa lá, Centro Cultural Ayalon. Esse vídeo aqui você vai ver que 2 crianças da comunidade, não são daqui de dentro, elas estão fazendo um chamado. Venha contribuir, presta atenção. Você vai ver o vídeo aqui. Por que as crianças? Para mostrar o estado de inocência que elas têm, que nós não temos. Porque se olhar para os escândalos que aconteceram, quem é que vai contribuir para a restauração do Centro Cultural? Ninguém. Olhar para os escândalos, esse estado deplorável que se encontra. Quem é que vai contribuir? Me informa. Ninguém. Olha o vídeo para você ver. Instalação do prédio do antigo Hotel Majestic, que se tornará o Centro Cultural Ayalon. Você quer essa pressão? Vem! Você que tem um coração agradecido, vem para a ajuda da contribuição. A doação é uma colocação de natureza para satisfazer as necessidades humanas. Não se trata apenas de bem material, pois aquele que renova e transforma coisas novas, e por novos atos intercederemos. Se encontra, tá vendo? Interessante que o vereador Davi Israel, ele disse, quando nós recebemos esse prédio, a Associação Aleph é uma concessão do governo do Estado para a associação, mas depende da restauração dele. E o vereador disse assim, que agora nós temos casa. Nunca saiu do meu coração a palavra que ele disse, porque, não está ouvindo não, né? Porque eu sabia que ele falou pelo Espírito, e nem eu havia entendido ainda, até chegar ao estudo das casas. Eu sabia, eu falei com ele, o senhor não entendeu, não sabe o que o senhor falou, e nem eu entendi também ainda, mas eu vou entender. Por quê? Ele diz, agora temos casa para ajudar o pobre, o necessitado, sem interesses, sem nada. É uma casa simplesmente para restaurar, para ensinar disciplina. Não é uma casa religiosa.
Não é uma casa religiosa, não é. É uma casa para a prática da ajuda social. Mas você veja que é nesse momento que nós vamos sair com esse vídeo, já saiu. Mas como? Diante de tantos escândalos, alguém vai acreditar? Só Elohim para fazer acreditar. Quando as crianças falam ali, traga a sua contribuição, todo aquele que tem o coração agradecido, vem e contribui. Elas estão falando o texto de Êxodo capítulo 25. Quando Moisés pede ali donativos, usamos a palavra donativo de propósito, doação, estamos usando a palavra, para ver se quebranta os corações e não a nossa palavra. Moisés usa ali para a construção da casa itinerante do deserto, que era o tabernáculo. A casa construída de pano, tecida à mão. É assim que as crianças estão pedindo. Depois, o finalzinho, quando se ouve a voz da Priscila e da Vanessa, está falando de atos nobres. É uma palavra do profeta Isaías. Só que não tem endereço ali. Mas é colocada a palavra de Adonai para ver se quebranta os corações em meio a tanta dificuldade, a tanta imundícia, a tanta falta de purificação, a tanto nojo. O profeta Ezequiel diz que nós teremos nojo de nós mesmos quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando ele purificar a casa de Israel. O Estado é tão nocivo que trocou e deixou apenas os deveres do corpo, a satisfação corporal, o sexo, o dinheiro, o passeio, a tudo. E o dever do coração ficou. O dever do coração é ser agradecido. O dever do coração é ser agradecido a quem? Adonai. Que tem nos dado vida, que tem nos mantido até aqui e que tem nos dado a oportunidade de trabalhar. Os levitas, eles serviam de comissários. No hebraico são os escrivães aqui, ó, que Yeshua vai falar. Logo aqui, é no versículo 15, ó. Não, ele fala já no versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eles são aqueles que são oficiais de justiça, que vão levar até o outro o anúncio que o juiz está chamando. É isso que a pastora Sandra faz aqui, dizendo a vocês, ó, o juiz está chamando. Eu sou um mero servidor, só que servidor de Adonai, chamando a população para participar. É um oficial público encarregado de escrever autos, atas, são os escrivães, termos de processo, outros documentos legais, junto a diversas autoridades e tribunais e corpos administrativos. O profeta Jeremias emprega 8 vezes em todo o seu livro, ai daqueles que se distraem com a sua própria vida, com os deveres apenas do corpo. Ai deles, ai deles. Abacuque diz que tudo isso de serviço a Adonai tem que ser acoplado à fé, adesão a Adonai. Abacuque capítulo 2. Eu estou andando porque não tenho tempo, já está terminando o meu tempo e eu não falei nada, porque eu entrei em outras coisas aí que o Eterno me inspirou quando eu cheguei aqui. Mas voltemos aqui no versículo 15, que ainda tem um minutinho. Ai dos escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar, a terra, para fazer um prosélito. Escrivães e fariseus, para fazer um único prosélito, andais a todo lado. Fariseu é uma seita que fariseu significa separado para servir a Adonai. É com eles que Yeshua está irritado. É com eles, é dentro de casa que Yeshua está irritado. E com os escrivães, com os levitas, trabalhadores do templo, aqueles que estavam ali a serviço dos juízes, não é? Com frequência eles eram mestres. Lembra? Você se lembra de Yeshua ali com ai meu Deus, capítulo 3 de João? Lembram vocês aí? Não, Natanael não, ali com Nicodemos.
Tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não sabe disso? Não sabe o que eu estou falando? Os fariseus mantinham missões por todo o Império Romano. Faziam prosélitos. Prosélitos é uma expressão antiga, que a pessoa deixa a sua crença para assumir uma fé, adotar princípios judaicos da fé. Eles tinham trabalhos enormes no meio ao imperador. Muitos que trabalhavam com o imperador já eram seguiam aos fariseus, e eles eram auxiliares próximos dos imperadores. Então você vai ver que desde aquela época, desde o período de Yeshua, que já se fazia prosélito para trazê-los para uma fé judaica. E quando muito mais em 1914, quando você pode ler os judeus e o Império Romano, você vai entender o que a pastora Sandra está falando com vocês, para você ver por que eles deixam a fé deles e vêm buscar uma fé judaica e aprende tudo errado. Por causa da decadência, queda livre daqueles os quais não conhecem Torá. Não conhecem Torá. É uma decadência terrível que se encontra a fé cristianizada, uma fé romana, uma fé com princípios de Roma. Os princípios são de Jerusalém. Desde aquela época já havia decadência. Imagina hoje. Hoje nós estamos vendo pela televisão toda a decadência, não é? Então, havia um sucesso relativo à propaganda judaica. Igualzinho hoje. As pessoas vêm, mas não encontram aqui, muitas vezes, a tradição judaica pesada. Não permanecem. Eles não encontram o rabino. Você me perguntou. Eles não encontram o rabino. Onde está o rabino? Onde está o rabino? Ele se ausentou. Mas ele voltará. Ele se ausentou, mas ele voltará. Esse é o rabino dessa casa. Chame Yeshua HaMashiach. Esse mestre aqui, ó, que está ensinando aqui, que está fazendo eco aqui as palavras de Isaías, capítulo 5. Eu plantei para ela aprender Torá, praticar Tzedaká, ajudar e disciplinar aqueles que estão em condições muito piores que a nossa. Nós só olhamos para dentro da nossa casa. E agora? Vamos ter que voltar de tarde para a gente poder acabar de aprender. Porque não dá para continuar agora. Mas nós vamos ter que olhar o que diz Yeshua. Ele está cobrando o dom da casa de Abraão. O que mais que eu quero? Ele diz aqui no versículo 23, ó. Olha só, ele vai dizer. Vós, o mais importante da Torá, a justiça, a misericórdia e a fé. Ele está cobrando o dom da casa de Abraão. Começar uma justiça e levar o julgamento até o fim. É isso que ele está cobrando. Que o Eterno nos abençoe. Para que você não fique com raiva de pastora Sandra. Quando fala com você bravo. Porque eu tenho ordens para ser um oficial de justiça. Para te apresentar o que está prestes a vir. Em nome de Yeshua.